Olá pessoal, eu sou a Roseni, sou colega de vocês, anestesiologista intensivista, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre tromboprofilaxia no paciente portador da Covid-19. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é a importância desse tema. Por que esse tema está tão relevante? Porque é descrito pela literatura que até 30% desses pacientes venha cursar com evento tromboembólico, sejam eles venosos ou arteriais. Muito mais prevalentes os eventos tromboembólicos venosos do que arteriais. E aí a gente se pergunta quais são as causas, deveriam ser as causas, possíveis causas desses pacientes evoluírem com tanto episódio de evento trombótico. Uma das causas estão bem descritas na literatura, que os pacientes mais graves ficam mais imobilizados, e a gente lembra bem lá da tríade de Virchow que a presença de trombofilia, a presença de lesão endotelial e de estase são fatores predisponentes à ocorrência de evento trombótico. Outra coisa importante é o estado pró-inflamatório desse doente. Quando a gente lembra da fisiopatologia da doença, é bem descrito na literatura aquele storm, né, aquelas tempestades de citocina, que isso culmina com aquele estresse do endotélio, com lesão de glicocálise, que pode justificar, em parte, a lesão endotelial e a formação de microtrombose. Outra coisa que está bem descrita na literatura também é o estado de hipoxemia exacerbada. Os pacientes mais hipóxicos associados ao estado pró-inflamatório predispõem a maior status trombótico desses doentes. A gente tem que lembrar também que, do ponto de vista laboratorial, esses pacientes vêm se mostrando com níveis de anticoagulante naturais mais baixos, principalmente antitrombina 3. Então parece, à luz dos conhecimentos atuais, que todos esses fatores justificam o estado pró-coagulante desses pacientes, que podem culminar com a apresentação de eventos tromboembólicos venosos e ou arteriais. E aí, a pergunta que não quer calar é: como a gente transpõe essa informação à beira-leito? A gente transpõe a informação à beira-leito quando eu estou diante do paciente do Covid-19, passa a ser mandatório estratificar esse doente quanto à gravidade, se o paciente tem sintomas leves, apenas sintomas gripais, se é um paciente mais com apresentação moderada, aquele paciente que já está mais hipoxêmico, que necessita internação, ou o paciente mais grave, que é o paciente hipoxêmico, que necessita internação e também ventilação mecânica. A gente tem que lembrar que, conforme a gravidade, tem alterações laboratoriais mais marcadas. Então, o que eu devo fazer diante desse paciente do Covid-19? Eu devo também estratificá-lo quanto ao risco de evento tromboembólico. E para isso a gente tem várias escalas. As escalas mais comumente usadas na literatura pode ser a escala de Padua, a escala de Caprini, muito mais até para os pacientes cirúrgicos, ou a escala do Improve. Então, qual é a escala que você vai usar no seu serviço? Você pode escolher, desde que a gente lembre que os pacientes de alto risco para evento tromboembólico, a gente deve iniciar a profilaxia anticoagulante com heparina de baixo peso molecular ou heparina convencional, a depender da função renal, sempre lembrando que a gente vai respeitar as contraindicações dos pacientes que não possam eventualmente receber a terapia anticoagulante. Os pacientes com apresentação moderada do COVID também deve ter a sua estratificação de TEV. Os pacientes com risco mais elevado de evento tromboembólico também devem receber a terapia anticoagulante, e os pacientes de risco moderado devem ter ponderados a necessidade ou não dessa anticoagulação. E lembrando que os casos leves também devem ser estratificados. Os pacientes com apresentação leve do quadro de COVID também devem ser estratificados, mesmo quando eles vão de alta para casa, ou os quarentenados ou os pacientes não internados, ou os pacientes de alta, eles também devem ser estratificados. Os pacientes com alto risco também, a literatura atual recomenda que eles recebam anticoagulante em casa, profilático, para evitar evento tromboembólico. Então, assim, a gente está em plena expansão do conhecimento aí na literatura médica. Espero ter esclarecido algumas informações hoje. Vamos aguardar as próximas evidências.